Bom dia, meus amores, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem, estou morrendo de saudades, tá bom? Vamos para mais uma videoaula. Hoje a nossa aula de português irá ser um pouquinho grande, mas eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque nós temos novas descobertas a fazermos juntos, tá certo? Vamos orar, agradecer a Deus por mais um dia e colocar esse dia diante do Senhor, pedir a Ele que Ele esteja todos os dias nos guardando. Na verdade, Ele já está todos os dias a nos guardar, mas vamos agradecer a Ele por isso, porque somos guardados pelo Senhor, amém? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração e vamos orar. Deus, obrigada por mais um dia, obrigada pela vida de cada aluno, de cada família, obrigada pela minha vida, por ser instrumento do Senhor, para estar chegando à casa dessas crianças e fazendo aquilo que está no centro do teu coração para a vida deles. Peço ao Senhor que abençoe nossas vidas, que guarde cada um de nós, que possamos aprender uns com os outros, dia após dia, e que todo o conteúdo ministrado seja afixado, que eles entendam, que eles compreendam, que eles aprendam, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amores, hoje nós vamos fazer um tour pelo nosso livro de português, tá bom? Quem tem aí o livro de português, vamos fazer um tour com ele. Lá da página 80 até a página 94, nós vamos descobrir várias coisas hoje, tá certo? A Pró vai ler aqui o título e vai explicando. À medida que a Pró for lendo, a Pró vai explicando para vocês. E não esqueçam de fazer as atividades que está lá no portal também, ok? Vamos lá. Fazendo história. Lá na nossa escola, a Pró conta, de vez em quando a Pró conta algumas histórias pra vocês, né? Quem lembra daquela história? Foi uma história que vocês amaram. Deixa eu ver se eu lembro. Aquela da vovó que fotografava, eu não lembro o título, mas eu lembro que vocês amaram essa história, lembra? E aí todo lugar que a menina ia, a vovó fotografava, todo lugar que o que a menina fazia, a vovó fotografava, e no final, quando a menina quis entender o porquê daquilo, ela descobriu que ela também precisava ver as lembranças, mas como que ela ia ver? E aí ela lembrou, minha vovó fotografou todos os momentos, então eu posso ver tudo. E aí ela foi grata, ela teve um coração grato à vovó dela por ter fotografado sempre todos os momentos dela, né? Pois é. Então vamos ver aqui agora o Fazendo Histórias. Bom, apesar de ouvirmos muitas histórias na escola, esse costume de contá-las não foi criado pelas professoras. E mesmo ouvindo várias histórias dos nossos pais, esse costume também ainda é mais antigo que eles. Mais antigo até que nossos avós. Vocês sabiam disso? Pois é, eu estou aprendendo isso com vocês. Desde muitos e muitos anos atrás, as pessoas ao redor de todo o mundo já tinham costumes de contar histórias umas para as outras. Essas histórias não estavam presentes somente nos livros. Elas também podiam aparecer em imagens que eram desenhadas em moedas, murais e vasos e outros objetos. Mas você acha que somente com as imagens conseguimos contar tudo o que é possível sobre uma história ou um evento? Você acha que só com as imagens a gente consegue isso? Bom, veja aqui ao lado, uma imagem retratada de um vaso grego muito antigo. O que a imagem desse vaso conta? O que será? Bom, aqui no livro também tem, olha só. Essa imagem aqui, tá vendo? O que será que essa imagem conta? Bom, olhando, eu vejo um atleta lançando uma bola e acho que aqui do lado é o professor dele, né, ensinando, não sei, mas vamos ler para ver o que é? Bom, olhando a imagem, o que conseguimos perceber? Que ela mostra dois homens com objetos nas mãos, mas não temos como saber quem são eles e o que faziam. Naquela época, a escrita já existia, por isso todas essas informações puderam ser anotadas. E hoje, sabemos que esse vaso foi feito como prêmio para o vencedor de uma competição de arremessos de discos. Essa competição era muito famosa naquela época, quase como as nossas Olimpíadas. Quem conhece as Olimpíadas, então? Essas competições aconteciam como se fossem as Olimpíadas, era praticamente como se fossem as Olimpíadas, tá? E esse vaso foi feito como prêmio para o vencedor do arremessador de discos, para essa competição, que era de arremessar discos. E esse vaso ia ser entregue, ele foi criado para ser entregue como um troféu
para esses arremessadores de discos. Essas competições eram muito famosas naquela época, quase como nossas Olimpíadas, como eu falei. Então, por isso, vemos um atleta desenhado com um disco na mão, pronto para o arremesso, e em frente está o seu professor. Tá certo? Bom, veja como a escrita foi importante para fazer informações que não conseguiríamos ter somente com a imagem. Por isso, a escrita é considerada uma das maiores invenções da humanidade. Olha que maravilha! Nessa unidade, você vai ver que as palavras escritas constroem histórias e que informações na nossa imaginação. Lembra que eu falei para vocês lá na sala? Bom, gente, para a gente aprender escrever, para a gente aprender a ler, para a gente aprender a criar textos, primeiro a gente precisa pegar os nossos princípios e aliançar com tudo aquilo que temos aprendido. Como, minha pró? Vamos lá. Bom, o nosso alfabeto ele é constituído por 26 letras, correto? Beleza. Cada letra tem a sua individualidade, mas ela sozinha ela não forma a palavra. Então ela precisa da aliança de outra letrinha. Por exemplo, o B mais o A. Para formar o BA, o B precisa estar em aliança com A e o A em aliança com B, para que forme a sílaba BA. E aí eu preciso então formar bala. O que é que acontece? O que é que eu preciso fazer? Preciso pegar as letrinhas do alfabeto, colocá-las em aliança e formar a palavra. B mais A é igual a Bá. L mais Lá é igual a Lá. Bá, Lá. Olha a construção da palavra. E assim sucessivamente. Para formar uma palavra é preciso da aliança. Para formar uma sílaba, precisa-se da aliança entre uma consoante e uma ou mais vogais. Para formar uma palavra, é preciso de uma ou mais sílabas. E para formar uma frase, é preciso tem que ter a aliança entre 2, 3 ou mais palavras, certo? Então não esquece isso. Se quiser anotar, anota aí, porque é assunto de prova, tá bom? Então, para formarmos uma palavra, precisamos da aliança entre as letras, entre as sílabas. Para formarmos uma frase, precisamos da aliança entre as palavras, beleza? Bom, agora lá na página 82 tem como título Palavras para Imaginar. Com a escrita, podemos ir além do que a imagem pode nos dizer. Por exemplo, você está vendo aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Olha só, essa imagem e essa imagem aqui. Se eu só pedir para vocês observarem a imagem e me dizer o que está acontecendo, vocês vão me dizer. Mas a gente não sabe o que realmente está acontecendo. Por quê? Porque nós estamos lá e porque não sabemos de fato a real história. Se alguém escreveu, a gente sabe. Se ninguém escreveu, a gente não sabe. A gente só vê, certo? Mas vamos lá. Imagine que você vai escrever uma história a partir daquela imagem do vaso grego. O que você poderia contar? Você poderia contar várias coisas. Você poderia dizer que foi seus avós que fez, que foram os seus tataravós que fizeram e deixaram como herança para sua família. Eu não sei, você pode contar 1000 histórias. Para começar, podemos imaginar que um dos homens é um jogador de beisebol e que ele está preocupado em pegar a bola que o seu amigo jogou. Então, lá naquele vaso, lembra? Tem lá um carinha aqui, como se arremessando uma bola. Então, nós poderíamos imaginar isso. E aí eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Então, a gente pode imaginar essa questão. Não, o cara pegou lá a bola, estava jogando pro outro e aí... Não sei, mas seria imaginação. Mas e para colocarmos na escrita? E para fazermos uma história? Vamos continuar. Bom, para começar, podemos imaginar que um dos homens é um jogador de beisebol e que ele está preocupado em pegar a bola que seu amigo jogou. Mas o taco desenhado no vaso é bem maior do que um taco de beisebol. Esse taco parece mais uma régua enorme. Então, poderíamos imaginar que eles estavam jogando basquete e que a régua usada era para medir a altura que o amigo conseguisse pular. Então, essas ilustrações que eu mostrei para vocês são a imaginação dessas histórias aqui que nós inventamos. Usamos a nossa imaginação, beleza? Mas, como criar uma história? Vamos agora aprender. Bom, até agora imaginamos 2 situações possíveis naquele vaso, não é isso? Vamos tentar agora contar uma história de uma delas. Nós imaginamos as 2. Uma que, para começar,
que o jogador arremessou a bola e a outra que ele poderia ser jogador de beisebol e a outra que ele poderia ser jogador de basquete. Não foi isso? Mas agora vamos tentar organizar isso aí. Bom, agora que já imaginamos as duas situações possíveis, vamos tentar contar a história de uma delas. Para isso, precisamos colocar em ordem cada um dos eventos nessa história. Bom, dois amigos estavam jogando basquete. Um amigo disse que era o jogador que pulava mais alto. O outro disse que ele é o que pulava mais alto. O amigo propôs um desafio para o outro. Pronto, contei uma história. Mas não tem um início, não tem um final. Achei estranho, né? Essa história está muito vazia. Vamos aprofundar mais para que a gente possa aprender mais e mais como construir uma história. Beleza? Bom, ainda não parece bom. Precisamos dar mais detalhes sobre o que está acontecendo. Como eles se chamam? Olha só, um detalhe a mais, né? Então a gente pode colocar lá. O Paulo estava jogando bola e ele nasceu... Não, o Paulo nasceu e não sei o que lá das quantas. E aí ele vira jogador de futebol, de beisebol, de basquete, não sei. Isso aí é a nossa imaginação. Mas a gente pode enriquecer a nossa história colocando mais detalhes. Como eles se chamam, onde eles estão, como aconteceu. Talvez descrever como eles eram também ajude a contar essa história. Né, como eu falei. Então, olha só, vou contar agora de uma forma diferente. João e José estavam jogando basquete na quadra da escola. José era o mais novo e disse que ninguém pulava mais alto que ele. João, o mais velho e bem alto, disse que pulava tão alto que encostava na cesta de basquete. José propôs um desafio. João ia pular e ele ia medir a altura com uma régua enorme. Então, olha só, já ficou maior, já ficou mais rico, com muito mais informações. Por quê? Porque o autor ele usou a imaginação para acrescer, para acrescentar mais informações para essa história, beleza? Bom, já ficou bem melhor. Viu como é importante descrever as pessoas? Os lugares e os eventos em uma história, tá vendo como é muito importante fazer isso? Cada detalhe que damos ajuda o leitor a enxergar melhor a cena e o que está acontecendo na história, mas nós podemos melhorar ainda mais essa história. Como? Vamos ver, podemos sim melhorar mais e mais. Sempre que quisermos, podemos melhorar muito, através dos detalhes, através das coisas que a gente vai acrescentar, da imaginação que a gente vai usar. Então sempre podemos enriquecer mais. Vamos mostrar em que momento cada evento aconteceu. Para isso podemos usar algumas palavras para indicar o andamento da história. Então olha só. Em uma tarde de verão, João e José estavam jogando basquete na quadra da escola. José, que era o mais novo, disse que ninguém nunca conseguiu pular mais alto do que ele. João, mais velho e bem alto, disse que já tinha conseguido até encostar na cesta de basquete pulando. Então, José teve uma ideia. Seu amigo teria que pular de novo, enquanto ele mediria a altura com uma enorme régua. Então, ficou bem melhor assim, né? Essas palavras realmente ajudaram a colocar cada acontecimento na ordem certa. Então, nós podemos ver que quando a gente enriquece a nossa história, ela fica bem melhor, mais explicada e as pessoas conseguem ter uma percepção melhor, não é isso? Agora sim, a nossa história está quase pronta. Só está faltando mais uma coisinha. Vocês acharam que eu tinha terminado? Não, não. Está faltando mais uma coisinha. Um final para ela. Será que João conseguiu pular até a cesta? Ou até que altura ele chegou? José ainda é jogador que pula mais alto? Será? Vamos ouvir como ficou agora? Vamos enriquecer e vamos ver o que aconteceu? Bom, em uma tarde de verão, João e José estavam jogando basquete na quadra da escola. José, que era o mais novo, disse que ninguém nunca conseguiu pular mais alto do que ele. João, mais velho e bem alto, disse que já tinha conseguido até encostar na cesta de basquete pulando. Então, José teve uma ideia. Seu amigo teria que pular de novo, enquanto ele mediria a altura com uma régua enorme. Olha só o complemento agora. João pulou mais alto do que pôde, com os braços esticados bem alto. Assim que se agarrou à cesta de basquete, ela começou a entortar e logo vieram ao chão a cesta. E enfim, os dois amigos conseguiram alcançar a cesta. Então, olha só que legal, né? A gente deu um final engraçado para essa história. Por quê? Porque usamos a nossa imaginação. Então, eu sei que você tem a mente de Cristo, você pode fazer
muitas histórias bem legais, tá certo? Bom, pronto. Agora todos sabem o que aconteceu com os dois amigos como a situação se resolveu. Com esse final, a nossa história está completa. Bom, mas para fazermos uma história, precisamos de pontos, de vírgulas, de várias coisas. Mas eu vou falar aqui agora para vocês sobre a frase e o ponto final, tá certo? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque nós vamos usar essa história, vamos usar tudo o que aconteceu para aprendermos um pouquinho sobre a frase e o ponto final. Como colocar o ponto final, tá certo? Quando eu li essa parte, enfim, os amigos conseguiram alcançar a cesta. Eu dei um ponto final e ali eu não continuei mais a história, acabou ali. Vocês conseguiram entender o que aconteceu, vocês conseguiram perceber tudo o que houve, como começamos e como construímos essa história, certo? E agora nós vamos entender um pouco de como arrumar essa história aí, beleza? Bom, a história que escrevemos tem várias frases. Para eu fazer um texto, eu preciso de frases. Eu não lembro, eu não sei se eu falei lá no início, mas é isso. Para fazer a palavra, eu preciso da aliança entre as sílabas. Não, vamos lá, vamos voltar. Para fazer as sílabas, eu preciso da aliança entre as letras. Para fazer a palavra, eu preciso da aliança entre as sílabas. Para fazer as frases, eu preciso da aliança das palavras. Para fazer textos, eu preciso da aliança das frases. Eu não falei. Para fazer textos, eu preciso da aliança das frases, tá certo? Então, vamos lá. A história que escrevemos tem várias frases. Reconhecemos uma frase porque normalmente ela começa com a letra maiúscula e termina com um ponto. Não podemos esquecer. Todas as vezes que formos iniciarmos qualquer frase, iniciamos com a letra maiúscula. Sabemos que letras maiúsculas nós utilizamos para nomes de pessoas e nomes de lugares, mas também precisa se iniciar uma frase com letra maiúscula, seja ela qual for. A frase precisa ter início com a letra maiúscula, tá certo? Não esquece mais esse detalhe. Vou corrigir todas as atividades. Frases que estiverem com letras minúsculas no início, eu vou pedir para corrigir, tá certo? Bom, então veja lá o exemplo. 2 amigos estavam jogando basquete. Olha só como está essa frase. 2 amigos estavam jogando basquete. Essa frase, ela está com início com a letra maiúscula e ela tem um ponto final. Por quê? Porque me disse o que foi que os 2 amigos estavam fazendo. Nessa frase, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 palavras. 2 amigos estavam jogando basquete. Então, olha só, a aliança entre as palavras me deu uma frase, certo? Um dos pontos que podemos usar para marcar o fim de uma frase é o ponto final. Não esquece o ponto final. Olha só, o ponto final é o pontinho que serve para marcar o final de uma frase. O ponto final é colocado sempre depois da última palavra da frase. Ele serve para indicar que a frase termina ali. O ponto final também é usado entre 2 frases para separar uma da outra. Eu vou mostrar aqui para vocês, rapidinho. 2 frases. Eu terminei uma e aí eu continuo com a outra. Bom, 2 amigos estavam jogando basquete. Foi uma informação que eu te dei. 5 palavras, uma frase. Ponto. Mas eu quero continuar falando sobre aqueles amigos. Então eu vou continuar daquela mesma linha, depois do ponto, letra maiúscula. Mesmo que seja na mesma linha, não é a mesma frase, mas vai ser na mesma linha. Na mesma linha, então vai ter um ponto lá, ponto final, beleza? E aí vai ser, na verdade, esse ponto se chama ponto de continuação. Mas, para vocês que é primeiro ano, vamos continuar com o ponto final. Grava só isso aí, pronto, vai ficar lá o ponto final. E aí, a outra frase. Um amigo disse que era jogador e que pulava mais alto. Então, vai ter essas 2 frases em uma frase só, porém, o ponto final para separar uma frase da outra, beleza? E a próxima palavra, depois do ponto final, deve começar com a letra maiúscula, como eu falei, tá certo? O importante é lembrar que nenhuma frase do texto pode ficar sem ponto final. Não esqueçam desse detalhe. Nenhuma frase pode ficar sem o ponto final. Então, agora que vocês estão aprendendo isso, vamos treinar, colocar em prática e vamos colocar os pontos finais aí agora onde precisam ser colocados, ok? Bom, tem as atividades aí para vocês fazerem, tá certo? Na página 87. Deixa eu ver. Na página 87, na página 88, na página 89 e na página 93, tá certo? É para vocês fazerem essas atividades aí. Tá lá no portal e 94 também. Tá lá na parte de atividades, então eu quero que vocês prestem atenção. Bom, agora nós vamos falar de uma letrinha que a gente conhece,
mas vamos falar dela também, ok? Então, nós vimos como se constrói uma história, o ponto final que utilizamos para construir também a frase da história. E agora vamos falar da letrinha N. Vamos pular um pouquinho agora desse assunto aí, frase, texto e tal. E vamos para a letrinha N, a letrinha que vocês conhecem também, tá bom? Vocês conhecem a letrinha N, tá lá na página 90. Observe ela no início, no meio e no fim da frase. Da sílaba, tá certo? Não esquece desse detalhe e faz aí as atividades das páginas que vai estar lá na página de atividade para você fazer, tá certo? Lembrando que para fazermos a família do N é diferente da do M pela pronúncia, mas a forma de fazer na escrita, na grafia, é basicamente a mesma, porém iremos utilizar o N e não o M, tá certo? Então fala comigo aí, N, na, né, ni, nó, nu. Essa é a família do N, tá certo? Treina aí, Arthur, treina aí, Lucas, e eu quero ver vocês também praticando, tá certo? Beijo, amo vocês, até a próxima aula.